Irmãos e irmãs, no Salvador Jesus, que o Espírito Santo, que um dia nos fez nascer de novo pela água e pelo Espírito, também nos acompanhe quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente sobre o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Podem sentar. Meus queridos irmãos e irmãs, cada vez mais, pelo menos a impressão que a gente vê notícias de desastres, tragédias, terremotos, incêndios, secas, enchentes, com destruição, com vidas interrompidas. Por exemplo, as chuvas que estão acontecendo principalmente lá em Minas Gerais. Mais 60 pessoas já morreram. Nós temos uma igreja lá, em Juiz de Fora. A casa pastoral é embaixo, encheu de água. O pastor não morava lá, ela está sem pastor. Quem atende é os pastores do Rio de Janeiro, mas tinha uma família morando lá, tiveram que sair correndo, perderam tudo. Há 2 anos, isso aconteceu lá no Rio Grande do Sul também. E no meio dessas tragédias, às vezes vem uma notícia diferente. Alguém é encontrado com vida, no meio da lama, no meio dos escombros, às vezes depois de dias lá. Então as pessoas chegam a dizer assim: puxa, esse aí nasceu de novo. Para quem escapa da morte, seja escapar de uma tragédia assim, ou talvez escapar de um acidente, quem sabe de uma doença que os médicos diziam que já estava desenganado, para quem escapa da morte, realmente parece que é ganhar uma nova chance. É como poder começar tudo outra vez. Só que esse novo começo também termina. Porque dia sim, dia não, mais cedo ou mais tarde, essas pessoas que escaparam ali da morte, um dia vão morrer. A Bíblia diz, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Jesus, no texto de hoje, ele também fala do nascer de novo. Mas não é um escapar de um desastre ou de um acidente. Não é começar do zero nesta vida que nós temos aqui. Jesus fala de algo muito mais profundo, que é o tema que nós colocamos ali, que ele estava ali conversando com Nicodemos. Ele fala de nascer de novo, não para morrer de novo, mas para viver para sempre. Então Jesus está ali, isso está lá em João capítulo 3, conversando com Nicodemos, um homem com muito conhecimento da Bíblia, que eles tinham naquela época, que era o Antigo Testamento, um líder religioso, um homem respeitado, instruído. E era uma pessoa que orava, provavelmente ensinava também a Bíblia para outras pessoas. E aí Jesus diz assim: olha, em verdade eu digo para você, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus, para as pessoas daquela época, estava muito ligado à questão do templo, onde Deus diz que habitava a sua glória e tal. Mas Jesus diz algo diferente. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso causou um impacto muito forte no Nicodemos. Nunca tinha ouvido uma coisa assim. E aí ele pensa de uma maneira muito humana, Ele fala assim: mas como é que alguém pode voltar para a barriga da sua mãe? E aí Jesus explica: não é voltar para uma barriga,
não é reencarnação, não é você nascer de novo em outro corpo, em outra época. Não. Trata-se de algo muito mais profundo e especial. É nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos, todos nós, tem a sua natureza humana. E Jesus diz que quem nasce do Espírito recebe uma natureza espiritual. Jesus está dizendo algo muito claro aqui, meus irmãos. Se a gente quer viver para sempre, a gente precisa de um nascimento que só Deus pode dar para nós. E percebam, eu acho que nenhum de vocês, nenhum de nós, escolheu onde nascer. Nem o dia. E nem quem seria o seu pai e a sua mãe. Às vezes eu brinco com a nossa filha mais nova, a Giovana. A do meio, né? Acho que vocês sabem que ela nasceu lá na Argentina, quando era pastor lá. E a mais nova, a gente fala assim, se você tivesse nascido uns 1.500 metros mais para o oeste, você também era argentina. Que ela nasceu na fronteira. Né? Então, a gente não tem como escolher onde nascer, quando nascer, quem vai ser o pai e a mãe da gente. Não. Ninguém decide dia, hora, lugar. Estava olhando ali a doutora Amanda, né? Tem nenê que nasce antes da hora, né? Que estava marcado. E alguns parece que depois, né? Não dá para escolher. A gente pode dizer assim, é uma escolha de Deus. E a vida que a gente recebeu quando a gente nasceu da nossa mãe é um presente. E assim, meus irmãos, também é o novo nascimento. É uma obra de Deus. Não é um esforço da gente. Não é uma conquista religiosa. Não é a gente só melhorar moralmente. Não é a gente decidir, eu vou nascer de novo. Eu vou aceitar Jesus. Seria a mesma coisa que a criança lá dentro falar, não, eu escolho a hora que eu quero nascer. Não. Assim como nós não escolhemos e não podemos nós sair da barriga da mãe porque a gente quer, a hora que a gente quer, o novo nascimento é a ação de Deus. Também é um presente de Deus. Como é que Deus faz isso? Ora, nós já sabemos, mas a gente precisa ser sempre lembrado, porque tem gente que nega isso. Deus faz isso quando o Espírito Santo dele age por meio da palavra e do batismo. Naquela água unida com a palavra de Deus, como a gente teve aqui no último culto, né? A gente chama de batismo. Ali Deus, pelo poder do Espírito, cria numa pessoa de qualquer idade, seja bebê, seja jovem, seja adulto, cria a fé. E no mesmo momento dá para aquela pessoa o perdão que Jesus conquistou na cruz e dá para ela uma vida nova, que se ela não abandonar essa vida, vai viver para sempre. Então ali começa a nova vida, a nova existência da gente. Ali a gente nasce de novo. Agora, eu falei, né? Essa vida é para sempre se a gente não abandonar essa vida. Por quê? Porque essa vida precisa ser alimentada. Assim como quando a gente é bebezinho, nós precisamos de alimento constantemente, né? Quando a gente é nenê, geralmente de 3 em 3 horas tem que mamar. Depois você vai crescendo, você já ganha ali, né, uma papinha, uma banana, uma maçã amassada. Depois você, né, sai os seus dentes, você começa a comer coisas mais sólidas, né? E a gente não para de comer nunca. A gente só vai parar de comer no dia da morte. Então, o nosso corpo precisa ser alimentado, assim é a vida nova também. A fé precisa de alimento constante, senão a fé enfraquece. A vida nova fica doente, igual o nosso corpo, se a gente não alimentar direito. A gente vê, meus irmãos, talvez vocês conhecem,
Pessoas que receberam esta vida nova, mas deixaram essa vida nova murchar, secar, por falta de alimento. Deixaram a vida nova que receberam de Jesus passar fome. E tem outras pessoas que ainda não nasceram de novo. Vocês já devem ter ouvido essa frase. Eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono, né? Todo mundo é filho de Deus. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. Mas filho de Deus é só quem nasce de novo, porque daí é adotado por Ele, entra na família de Deus pela nova vida. Então, por isso que as palavras de Jesus na parte final aqui do nosso texto, né? Quando ele fala lá, ele lembra que Moisés levantou aquela serpente no deserto, e ele fala assim, eu vou ser levantado também, né? E todo que crê em mim vai ter vida eterna. Por isso que o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que é o resumo de toda a Bíblia. Esses versículos são preciosos. Por quê? Porque ele está lembrando que aquelas pessoas lá no deserto eram curadas por quê? Porque aquela serpente naquela estaca tinha poder? Não. O que tinha poder era crer na promessa que Deus tinha feito. Quem olhar será curado. Ele diz, bom, assim, quem olhar para mim, olhar no Evangelho de João, significa também crer. Quem olhar para mim será curado da morte eterna. E ali nós temos o coração do Evangelho, né? O coração da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está o novo nascimento. Veja que não é nada complicado. Quem crê em Jesus, nasce de novo para viver para sempre. É assim. Agora, alguém pode perguntar, e na verdade o apóstolo Paulo faz essa pergunta, lá em Romanos. Como é que as pessoas vão crer? Como é que elas vão ter a oportunidade de nascer de novo? Como é que elas vão crer? E ele diz, a fé vem pelo ouvir da mensagem de Cristo. E Paulo vai falando, mas como é que as pessoas vão ouvir se ninguém falar? Precisam ouvir, porque a fé vem pelo ouvir da mensagem de Cristo. Então, o que Deus usa? Além do batismo, né? Ele usa coisas bem humanas. Ele usa a nossa voz. Ele usa a nossa garganta. Ele usa pessoas, palavras, testemunhas. Jesus fala para Nicodemos, a gente fala do que a gente viu. Testemunha é isso, né? É você falar do que você viu, daquilo que você já tem. Então, é aqui que entra a gente, nessa história. Aqui entramos nós. Porque nós já nascemos de novo, meus irmãos, pela fé em Jesus. E nós temos a promessa de que a gente vai viver para sempre. É só continuar alimentando a fé, continuar unido a Jesus pela fé. Lá em João capítulo 11, Jesus disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Cristo venceu a morte. Na quaresma a gente lembra a caminhada dele até a cruz e a sua morte. Mas ele venceu. E ele garante, ele diz para mim, para vocês, sejam fiéis. Eu darei para vocês a coroa da vida eterna. Continue na nova vida que você ganhou um dia. Alimente essa vida nova. Não se afaste de mim. Agora, ao nosso redor, tem muita gente que está caminhando como aqueles sobreviventes no meio dos escombros, né? Quando a gente vê imagens, lá como de Minas Gerais, ou como teve lá no Rio Grande do Sul, ou imagens de guerra, né? Como
já teve em muitos lugares do mundo, aí você vê tudo destruído, e você vê as pessoas andando lá, os sobreviventes, às vezes sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Assim, meus irmãos, também há pessoas, espiritualmente falando, que estão caminhando sem rumo, no meio, às vezes, dos escombros dos seus pecados. Pessoas sem uma direção certa, pessoas sem esperança, pessoas que ainda não nasceram de novo. E aí Deus chama eu e você estão para uma coisa muito especial, que a gente pode resumir no que ele disse para Abraão: seja você uma bênção. Hoje, uma sobrinha minha faz 18 anos. Na verdade, ela faria aniversário cada 4 anos, porque ela nasceu 29 de fevereiro. Então, ela comemora dia 28 ou 1º de março. Aí eu mandei uma mensagem para ela. Falei: olha, Deus abençoe você nessa nova etapa da vida e que você continue sendo uma bênção na vida dos outros. Então, meus irmãos, qual é a maior bênção que a gente pode dar para alguém? Qual é a maior bênção que a gente pode transmitir? Assim como Deus chamou Abraão para ser uma bênção para as nações de todo o mundo, de todos os tempos, porque dele ia nascer o povo, do qual depois ia nascer Jesus, hoje ele chama eu e você para apontar para Cristo. E como Moisés levantou aquela serpente no deserto, nós levantamos o quê? Para as pessoas olharem a cruz. A cruz. A gente aponta para Jesus com palavras. Hoje nós temos uma coisa que não tinha na época de Jesus, né? Bíblia escrita, disponível em papel, no seu celular de graça, só tem internet, né? 5 minutos com Jesus. Quer dizer, nós temos tantas formas de apontar para Jesus. Palavra escrita, palavra falada, mas também com atitudes, com uma vida fiel. E a gente também aponta para Jesus quando a gente erra, se a gente fizer o que Deus nos ensina. Você errou? Vai lá pedir perdão para Deus, se arrependa. E com a ajuda de Deus, tente mudar de vida. Você também está apontando para Jesus quando você faz isso. Por quê? Porque nós não somos, na verdade, melhores que as outras pessoas, né? Nós não temos poder próprio. Nós só somos diferentes porque nós já nascemos de novo. O Espírito Santo de Deus vive em nós. E Ele nos conduz cada dia ao arrependimento, ao perdão. Especialmente, meus irmãos, nesse tempo da Quaresma, a gente lembra, para que eu e você, para que a gente pudesse nascer de novo, Jesus teve que morrer. Ele teve que morrer. O santo no lugar de nós pecadores, o inocente no lugar dos culpados. Não tinha outro jeito da gente ser salvo, porque alguém precisava pagar pelos pecados. A gente nunca ia conseguir pagar. Alguém tinha que cumprir toda a lei de Deus, que a gente nunca consegue cumprir. Então esse foi Jesus. E essa é a notícia, meus irmãos, que realmente transforma vidas. Não é só uma libertação de problemas temporários. Infelizmente muita gente pensa isso, né? Jesus veio para me livrar de alguns problemas. Problema de saúde, problema de financeiro. Não, aí seria considerar a obra de Jesus muito pequena, né? Se ele viesse morrer na cruz só para salvar a gente de coisas passageiras. Não, ele veio para salvar a gente do pecado, para dar uma vida nova e eterna. Uma vida que nunca termina. Nascer de novo, para viver para sempre. Hoje ainda eu li um texto que eu achei muito interessante.
E eu quero que vocês pensem também sobre isso, pensando na vida nova que vocês têm. Mais ou menos, resumindo, dizia assim: hoje tem muita gente que é cristão culturalmente ou por tradição. Vai numa igreja, talvez até louva e tal, mas a vida dessa pessoa não tem arrependimento e perdão, né? Hoje em dia, em muitos lugares, vamos dizer assim, está na moda, né? Ser evangélico, ser cristão. Então eu vou ser também. Mas não mudou nada por dentro, não nasceu de novo ainda. Então, meus irmãos, a grande notícia é que a gente nasce de novo para viver para sempre. E esse nascer de novo acontece diariamente, quando a gente todo dia se arrepende e recebe o perdão. Essa é a grande notícia. E ela está resumida, né, lá em João 3,16. Se você não sabe de memória ainda, tente decorar, né? É o resumo de toda a Bíblia. Deus amou tanto a gente, amou tanto o mundo, que deu o único Filho dele, para que quem nele crer não morra, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Só com esse versículo você já pode falar de Jesus para alguém. Então, que a gente não só leia João 3,16 e toda a Bíblia, mas a gente guarde isso no coração. Guardar para quê? Para poder, quando temos oportunidade, anunciar com alegria para as pessoas ao nosso redor que elas também podem nascer de novo. Que por meio de nós, meus irmãos, muita gente conheça Jesus, muita gente creia em Jesus, muita gente possa nascer de novo e viver para sempre. E aí nós vamos encontrar essas pessoas todas um dia lá no céu. E lá, de fato, nós vamos viver para sempre, em eterna alegria, bem-aventurança, na companhia de Jesus, nosso Salvador. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos porque em teu grande amor nos fizeste nascer de novo por meio do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque não nos deixaste mortos em nossos pecados, mas nos deste vida nova, perdão e a esperança da vida eterna. Fortalece em nós essa nova vida. Alimenta nossa fé com a tua palavra. Conserva-nos firmes no batismo que recebemos e ajuda-nos a permanecer confiantes em Cristo, mesmo diante das dificuldades da morte. Usa-nos também como instrumentos de tua graça, que sejamos bênção na vida das pessoas com nossas palavras e atitudes, e possamos sempre apontar para Jesus, para que muitos outros creiam nele, nasçam de novo e vivam para sempre. Em nome de Jesus, amém.